Em 2020, os líderes me pediram para assumir a responsabilidade pelo trabalho na área de arte e design. Para começar, vi que os líderes acompanhavam com frequência o andamento do meu trabalho e descobriam o que estava acontecendo com ele. Eu estava preocupada com a possibilidade de os líderes encontrarem falhas em meu trabalho e me podarem ou me dispensarem. Por isso, fiz horas extras para aprender a criar imagens e melhorar meu nível profissional. Também acompanhei com frequência o progresso de todas as equipes em seus estudos e como estavam se saindo na criação de imagens. Quando descobria desvios, eu prontamente ajudava e orientava meus irmãos. Em 2021, o trabalho evangelístico estava ficando cada vez mais movimentado e eu estava familiarizada com todos os vários itens de trabalho. Por isso, os líderes não me acompanhavam tão de perto como faziam no início. Logo no começo, eu sempre me lembrava que, independentemente de alguém estar acompanhando e monitorando o meu trabalho ou não, eu tinha de desempenhar bem meu dever. Não podia ser astuta, traiçoeira ou perfunctória. Entretanto, depois de algum tempo, percebi que havia muitos trabalhos que precisavam ser feitos e que, quando apresentavam problemas, era preciso tempo e esforço para resolvê-los. Comecei a me sentir um pouco cansada. Pensei comigo mesma: agora, os líderes não estão monitorando e acompanhando o meu trabalho tão de perto. Se eu fizer meu trabalho bem feito, poucas pessoas perceberão. Se não o fizer bem, ninguém me repreenderá. Não preciso me cansar demais. Afinal de contas, mesmo que eu seja um pouco preguiçosa, ninguém vai descobrir. Qual é a necessidade de sofrer tanto? Depois disso, tornei-me bastante negligente no acompanhamento do trabalho. Se antes eu perguntava sobre ele uma vez por semana, passei a perguntar apenas a cada 2 ou 3 semanas. Mais tarde descobri que uma equipe não estava obtendo bons resultados em seus estudos profissionais. Às vezes, o plano de estudo estabelecido e os desvios resumidos não atendiam às necessidades da maioria. E, após um período de estudo, ninguém mostrava progresso evidente. No entanto, eu não queria gastar tempo resolvendo a questão. Passei o problema para a líder da equipe e pedi que ela o acompanhasse e o resolvesse. Não esperava que ela dissesse: ultimamente, você tem perguntado pouco sobre o andamento dos estudos profissionais. Eu também não tenho tido muito fardo. Por isso, os estudos da equipe não têm dado bons resultados e os irmãos não têm progredido muito. Defendi-me em silêncio. Mas não estou acompanhando agora? Se a sua equipe não obtém bons resultados nos estudos, a principal responsabilidade é sua como líder da equipe. Respondi de maneira despreocupada. Então vamos reverter essa situação e entrar nisso juntas. E deixei o assunto para trás de maneira perfunctória. Depois,
descobri uma sequência de problemas no trabalho e quis arranjar um resumo das atividades. Mas então pensei, resumir o trabalho exige compreender as dificuldades e os desvios que os irmãos enfrentaram em suas atividades profissionais. Também requer reflexão para definir uma direção e uma senda de melhoria. Isso é mentalmente muito exaustivo. Melhor não fazer o resumo no fim das contas. De qualquer forma, ninguém pergunta sobre essas coisas e ninguém saberia se eu o fizesse. Dessa forma, adiei por mais algum tempo. Observei os problemas dos meus irmãos ao criarem imagens persistirem. Senti um certo remorso no meu coração. Eu já havia identificado os problemas, mas não os resolvi porque não queria me dar ao trabalho. Isso era fazer as coisas de forma perfunctória, sem fazer um trabalho real. Percebi que meu estado, durante todo esse período, tinha sido incorreto e procurei algumas palavras relevantes de Deus para ler. Deus Todo-Poderoso diz: simplesmente agir sem se envolver ao desempenhar seu dever é um grande tabu. Se você sempre age sem se envolver ao desempenhar seu dever, não tem como você desempenhar seu dever à altura de um padrão aceitável. Se quiser desempenhar seu dever com lealdade, você precisa primeiro consertar seu problema de agir sem se envolver. Você deveria dar passos para corrigir a situação assim que você a percebe. Se você fica confuso, nunca consegue perceber problemas. Sempre age sem se envolver, somente, e faz as coisas de um jeito superficial. Você não tem como cumprir bem seu dever. Portanto, você precisa sempre colocar o coração em seu dever. Essa oportunidade foi muito difícil de encontrar para as pessoas. Quando Deus lhes dá uma chance, mas elas não a agarram, essa oportunidade se perde. E mesmo se, mais tarde, elas quiserem encontrar essa oportunidade, ela pode não surgir novamente. A obra de Deus não espera por ninguém, nem as chances de alguém desempenhar seu dever. Atualmente, não existem muitas oportunidades de desempenhar um dever. Portanto, você deve agarrá-las quando puder. É precisamente quando é confrontado com um dever que você deve se empenhar. É então que você deve se sacrificar, despender-se por Deus, e é então que é exigido que você pague o preço. Não retenha nada, não abrigue esquemas, não deixe nenhuma margem, não se dê uma saída. Se deixar alguma margem, se for calculista ou for escorregadio e negligente, você está fadado a fazer um trabalho ruim. Digamos que você diga: ninguém me viu sendo escorregadio e negligente. Que legal! Que tipo de pensamento é esse? Você acha que conseguiu tapar os olhos das pessoas e de Deus também? Na verdade, porém, Deus sabe o que você fez, ou não. Ele sabe. Na verdade, qualquer um que interagir com você por um tempo conhecerá sua corrupção e sua vileza. E, embora possa não dizer isso diretamente, ele fará uma avaliação sua no coração. Houve muitas pessoas que foram reveladas e eliminadas porque tantos outros passaram a entendê-las. Quando todos perceberam a essência delas, eles expuseram essas pessoas pelo que elas eram e as expulsaram. Então, tanto se buscam a verdade ou não, as pessoas deveriam cumprir bem seu dever.
fazer o melhor que puderem. Deveriam empregar sua consciência ao fazer coisas práticas. Você pode até ter defeitos, mas, se conseguir ser eficiente ao desempenhar seu dever, você não será eliminado. Se você acha sempre que está bem, que certamente não será eliminado. Se você ainda não reflete, nem tenta conhecer a si mesmo e ignora suas tarefas adequadas, se é sempre perfunctório, então, quando o povo escolhido de Deus perder realmente a tolerância com você, ele o exporá por quem você é. E, muito provavelmente, você será eliminado. Isso acontece porque todos o perceberam, e você perdeu sua dignidade e integridade. Se ninguém confia em você, Deus poderia confiar em você? Deus escrutina o íntimo do coração do homem. Ele jamais poderia confiar numa pessoa como essa. O que Deus falou descrevia precisamente meu estado. Eu tratava meu dever dessa exata maneira. Quando alguém estava observando, eu me esforçava mais. Mas, quando ninguém estava me supervisionando, eu me tornava astuta e traiçoeira e agia de maneira perfunctória. Lembrei-me da época em que os líderes acompanhavam meu trabalho com frequência. Naquela época, eu tinha medo de que, se não fizesse um trabalho real, eles descobririam e me dispensariam. Por causa disso, eu era bastante proativa no desempenho do meu dever. Eu frequentemente acompanhava o trabalho das várias equipes e orientava e ajudava meus irmãos a melhorar os efeitos das imagens que criavam. No entanto, quando os líderes pararam de acompanhar meu trabalho regularmente, comecei a agir de forma perfunctória. Achei que, mesmo que eu fosse um pouco preguiçosa, ninguém saberia, e minha imagem e status não seriam prejudicados. Portanto, não me concentrei em acompanhar e monitorar o trabalho, nem em resolver problemas reais. Isso significava que meus irmãos eram negligentes e lentos no desempenho de seus deveres, e os problemas surgiam constantemente. A líder da equipe me lembrou de que os problemas estavam relacionados ao fato de eu não perguntar sobre o trabalho. Mas eu não apenas não refleti sobre mim mesma, como até empurrei o problema para ela e reclamei que ela estava sendo perfunctória no desempenho de seu dever. Eu era realmente carente de razão. Eu era astuta e traiçoeira ao desempenhar meu dever. Economizava esforços e era preguiçosa sempre que podia. Não tratava o trabalho da igreja como algo sério. Mesmo que eu tenha enganado os líderes por algum tempo, Deus escrutina tudo e eu não poderia enganá-lo. Se continuasse a agir de maneira tão perfunctória, não só desperdiçaria minha integridade e dignidade, como, mais cedo ou mais tarde, seria revelada e dispensada por não fazer um trabalho real. Naquele momento, finalmente percebi a gravidade das consequências de desempenhar meu dever de forma perfunctória. Mais tarde, li mais das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o que significa defender seu dever? Significa que, quaisquer que sejam as dificuldades que as pessoas encontram, elas não desistem, não se tornam desertores,
nem se esquivam de suas responsabilidades. Elas fazem o máximo que podem. É isso que significa defender seu dever. Digamos, por exemplo, que foi feito o arranjo para que você faça algo e não há ninguém para vigiá-lo, supervisioná-lo ou incentivá-lo a continuar. Como seria defender seu dever? Aceitar o escrutínio de Deus e viver na presença dele. Aceitar o escrutínio de Deus é o primeiro passo. É uma parte disso. A outra parte é desempenhar seu dever com todo o seu coração e mente. O que você deve fazer a fim de ser capaz de cumpri-lo com todo o seu coração e mente? Você deve aceitar a verdade e colocá-la em prática. Ou seja, você deve aceitar e se submeter a tudo que Deus exige. Você deve lidar com seu dever como lidaria com seus assuntos pessoais, sem precisar que mais ninguém o vigie, supervisione, verifique para garantir que você está cumprindo o dever corretamente, monitore você, supervisione o que você está fazendo, ou até pode você. Você precisa pensar: desempenhar esse dever é minha responsabilidade. É minha parte e, já que me deram para que eu o faça, e fui informado sobre os princípios e eu os entendi, continuarei cumprindo o dever com concentração. Farei tudo o que puder para garantir que seja bem feito. Você precisa perseverar no cumprimento desse dever e não pode ser constrangido por nenhuma pessoa, evento ou coisa. É isso que significa defender seu dever com todo o seu coração e mente, e essa é a semelhança que as pessoas deveriam ter. Então, com o que as pessoas devem se equipar a fim de defender seu dever com todo o seu coração e mente? Elas devem, primeiro, ter a consciência que seres criados deveriam ter. Isso é o mínimo. Além disso, devem, também, ser leais. A fim de aceitar a comissão de Deus como um humano, é preciso ser leal. É preciso ser completamente leal a Deus somente, e não se pode ser indiferente ou não assumir responsabilidade. Agir com base nos interesses ou humores próprios está errado. Isso é não ser leal. O que significa ser leal? Significa que você desempenha seus deveres e não é influenciado nem constrangido por seu humor, seu ambiente ou por outras pessoas, eventos e coisas. Você precisa pensar assim: eu aceitei essa comissão de Deus. Ele a deu para mim. É isso que devo fazer. Portanto, eu farei do mesmo jeito que lidaria com meus assuntos, e de uma forma que renda bons resultados, com atenção especial em satisfazer a Deus. Quando você está nesse estado, não somente sua consciência está sob controle, mas a lealdade também está presente em você. Se você estiver satisfeito em simplesmente completar a tarefa, sem aspirar a ser eficiente ou alcançar resultados, e sentir que basta simplesmente investir todo o seu esforço, então isso é meramente cumprir o padrão da consciência das pessoas, e não pode ser considerado lealdade. Ser leal a Deus é exigência e padrão mais altos do que o padrão da consciência. Não é só uma questão de investir todo o seu esforço nisso. Você também precisa pôr todo o seu coração nisso. No coração, você precisa sempre considerar seu dever como seu trabalho a fazer, assumir fardos por essa tarefa,
sofrer repreensão se cometer o menor erro ou estiver num estado em que é desleixado, e você precisa sentir que não pode se comportar desse jeito, pois isso faz com que você fique devendo muito a Deus. As pessoas que genuinamente têm razão e consciência desempenham o dever como se fosse um trabalho próprio a fazer, independentemente de alguém estar observando ou supervisionando. Se Deus está ou não feliz com elas, e seja lá como Deus as trata, elas sempre exigem rigidamente de si mesmas que desempenhem bem seus deveres e completem a comissão que Deus lhes confiou. Isso se chama lealdade. Esse não é um padrão mais alto que o padrão da consciência? Ao agir segundo o padrão da consciência, as pessoas costumam ser influenciadas por coisas externas, ou acham que basta investir todo o seu esforço em seu dever. O nível de pureza não é tão alto. No entanto, ao falar de lealdade e de ser capaz de defender lealmente o dever, o nível de pureza é mais alto. Não se trata de simplesmente fazer esforço. Isso exige que você coloque todo o seu coração, mente e corpo em seu dever. Para desempenhar bem seu dever, às vezes você precisa suportar um pouco de adversidade física. Precisa pagar um preço e dedicar todos os seus pensamentos ao desempenho de seu dever. Não importa que circunstâncias você enfrenta, elas não afetam seu dever, nem atrasam o desempenho de seu dever, e você é capaz de satisfazer a Deus. Para fazer isso, você precisa ser capaz de pagar um preço. Precisa abandonar sua família da carne, seus assuntos pessoais e interesses próprios. Sua vaidade, orgulho, sentimentos, prazeres físicos e até coisas como os melhores anos de sua juventude, seu casamento, seu futuro e seu destino precisam ser largados e abandonados. E você precisa desempenhar bem seu dever de bom grado. Então você terá alcançado lealdade e terá uma semelhança humana ao viver dessa forma. Ao refletir sobre as palavras de Deus, senti-me realmente envergonhada. Até então, eu sempre achei que era capaz de suportar o sofrimento e pagar um preço para desempenhar meu dever. Agora, o ambiente me revelou e finalmente percebi que a lealdade que eu demonstrava no passado não passava de uma ilusão. Foi só porque alguém estava me acompanhando e monitorando meu trabalho, e por temer que, se não desempenhasse bem meu dever, seria podada ou até dispensada, que eu mostrava a contragosto um pouco de lealdade para me proteger. Assim que ninguém mais estava verificando e acompanhando o meu trabalho, comecei a ser perfunctória, astuta e traiçoeira. Aqueles que realmente têm lealdade a seu dever tratam-no como uma responsabilidade própria e são capazes de aceitar o escrutínio de Deus enquanto o desempenham. Não importa como o ambiente ao redor mude, ou se há pessoas monitorando e acompanhando seu trabalho. Eles sempre podem se dedicar de corpo e alma para fazer o trabalho bem feito. Embora os líderes não estivessem acompanhando meu trabalho com frequência agora, esse ambiente era um teste para mim. Eu não podia continuar a ser perfunctória. Eu deveria aceitar o escrutínio de Deus, cumprir minhas próprias responsabilidades
e genuinamente assumir esse trabalho. Lembrei que havia alguns problemas em todas as equipes e que os irmãos não estavam fazendo progresso claro. Eu precisava rapidamente arranjar para que todos resumissem os desvios e discutissem boas sendas de prática. Assim, o nível profissional dos meus irmãos seria aprimorado e só então obteriam melhores resultados ao desempenhar seus deveres. Mais tarde, passei a entender as reais dificuldades dos líderes de equipe e resumi os problemas que observei. Também encontrei alguns irmãos experientes para participar dos resumos e discutir as sendas para resolver os problemas. Todos disseram que resumir dessa forma foi excelente e que ganharam muito com isso. Mais tarde, segui de perto o trabalho de cada equipe e me mantive atualizada. Quando encontrava desvios, eu os corrigia em tempo hábil. Os resultados do trabalho foram um pouco melhores do que antes. Inicialmente, pensei que minha atitude em relação ao meu dever tivesse mudado um pouco. Mas, como meu caráter corrupto tinha raízes extremamente profundas, depois de algum tempo, voltei a viver em um estado perfunctório. Em setembro de 2021, a igreja arranjou para que eu fosse a supervisora do trabalho de rega. Na época, decidi que desempenharia bem esse dever, então me esforcei muito para me familiarizar e entender os detalhes do trabalho e aprender os princípios relevantes. Muitas vezes eu ia dormir tarde da noite. Como nunca tinha sido responsável por esse trabalho antes, ainda havia algumas tarefas que eu não conseguia captar, mesmo depois de ter me familiarizado com elas por alguns dias. Eu me sentia sob muita pressão. Estava preocupada que, se a líder viesse averiguar o trabalho, eu não conseguiria fornecer nenhuma resposta. O que ela pensaria de mim? Será que pensaria que eu não era capaz de fazer bem esse trabalho? Quando pensei nisso, esforcei-me ainda mais para me familiarizar com o trabalho e me equipar com os princípios. Quando a líder veio averiguar o trabalho, ela soube que eu tinha acabado de assumir essa função. Por isso, apenas me incentivou a me familiarizar com os diversos itens de trabalho o mais rápido possível, sem me repreender de forma alguma. Senti um alívio enorme, como se um grande peso tivesse sido retirado do meu coração. Achei que a líder não exigiria muito de mim, então não precisava ficar tão ansiosa para me familiarizar com o trabalho. Eu andava muito cansada naquela época, mas agora poderia descansar um pouco. Depois, deixei de ficar ansiosa para entender o trabalho de cada equipe e parei de me concentrar em me equipar com os princípios. Achei que poderia aprender e estudar aos poucos enquanto participava do trabalho, e isso seria suficiente. Quando eu tinha tempo livre, ouvia hinos e até encontrava alguns vídeos curtos seculares para me distrair. Mais tarde, a líder descobriu, um após o outro, que vários dos chefes de equipe sob minha responsabilidade não estavam fazendo um trabalho real, o que estava atrasando o trabalho da igreja. Para minha surpresa,
eu nem sequer estava ciente desses problemas. Os resultados do trabalho naquele período não haviam sido bons, mas eu não tinha considerado cuidadosamente onde os problemas estavam surgindo, nem buscado entender isso junto com outros irmãos. Isso fez com que os problemas permanecessem sem solução por um longo tempo. Não muito depois, fui reatribuída a um novo dever, porque nunca estive à altura da função de supervisora. Naquele momento, senti um vazio no peito. Fiquei ansiosa e inquieta. Embora a líder tenha me dito que fui dispensada apenas porque não estava à altura dessa tarefa, em meu coração eu sabia que, nos últimos meses, tinha sido perfunctória ao desempenhar meu dever e não tinha feito quase nenhum trabalho real. Eu certamente merecia ser dispensada. Quando pensei nisso, senti uma espécie de angústia indescritível em meu coração. Li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o modo como você trata as comissões de Deus é extremamente importante, e isso é um assunto muito sério. Se você não consegue completar o que Deus confiou às pessoas, então você não está apto para viver em sua presença e deveria ser punido. É perfeitamente natural e justificado que os humanos devem completar quaisquer comissões que Deus lhes confie. Essa é a responsabilidade suprema do homem, e é tão importante quanto sua própria vida. Se você não leva a sério as comissões de Deus, então você o está traindo da maneira mais grave. Nisso, você é mais lamentável que Judas, e você deveria ser amaldiçoado. As pessoas devem ganhar um entendimento completo de como tratar o que Deus lhes confia e, no mínimo, devem compreender que as comissões que Ele confia à humanidade são exaltações e favores especiais de Deus e que são as coisas mais gloriosas. Tudo o mais pode ser abandonado. Mesmo que alguém deva sacrificar a própria vida, ele ainda precisa cumprir a comissão de Deus. Enquanto refletia sobre as palavras de Deus, senti que Ele estava me expondo face a face, principalmente quando li que Deus disse: você não está apto para viver em sua presença e deveria ser punido. Você o está traindo da maneira mais grave e você deveria ser amaldiçoado. Essas palavras trespassaram meu coração como um punhal afiado. Senti-me extremamente angustiada e tomada pelo remorso. Percebi que a igreja havia arranjado para que eu fosse supervisora a fim de me dar a oportunidade de treinar. Também era minha responsabilidade. Eu deveria ter mostrado consideração pelas intenções de Deus, dedicado todas as minhas forças e pago qualquer preço para desempenhar bem esse dever. No entanto, tratei meu dever de forma especialmente desrespeitosa, para não correr o risco de ficar sem resposta quando a líder perguntasse sobre o trabalho e, como resultado, acabar sendo podada ou dispensada. Fiz um esforço extra para conhecer bem os vários itens de trabalho. No entanto, mais tarde, ao perceber que a líder
não perguntava muitos detalhes. Comecei a tirar vantagem da situação e agir de maneira astuta e traiçoeira. Não me preocupava em me familiarizar com o trabalho, muito menos eu me concentrava em resolver problemas reais. Ao desempenhar meu dever, eu era lenta e relutante, despreocupada e sem pressa, completamente entregue aos confortos carnais. Pensei na irmã Liu Xin, que também era responsável pelo trabalho de rega. Ela também nunca havia sido responsável por esse trabalho antes. No entanto, sempre encarou seu dever com seriedade e responsabilidade, focando em entender e resolver problemas reais. E, após 2 meses, ela já conseguia fazer algum trabalho real. Entretanto, eu estava desempenhando esse dever há 3 meses e ainda não estava familiarizada com o trabalho. Não conseguia nem mesmo identificar um problema tão sério quanto o fato de os líderes de equipe não estarem fazendo um trabalho real e estarem atrasando o trabalho de rega. Isso foi um grave descumprimento de meus deveres. Eu havia comido e bebido tantas palavras de Deus e recebido sua graça ao ser elevada por Ele para ser supervisora. No entanto, aproveitava qualquer oportunidade para ser astuta e traiçoeira e evitar fazer o trabalho real. Isso fez com que o trabalho da igreja fosse atrasado e obstruído. Anteriormente, eu havia sido astuta, traiçoeira e perfunctória quando era supervisora. E estava fazendo exatamente a mesma coisa agora. Quanto mais pensava, mais eu sentia remorso e culpa. Então orei a Deus. Querido Deus, não desempenhei bem meu dever e atrapalhei o trabalho da igreja. Estou cheia de arrependimento e não quero continuar assim. Querido Deus, que Tu me leves a aprender uma lição com esse fracasso. Estou disposta a me arrepender. Mais tarde, fiquei pensando nesta pergunta várias vezes. Por que eu sempre fazia Deus de tolo e o enganava involuntariamente? Por qual caráter eu estava sendo controlada? Certa vez, durante meus devocionais, li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: se você é constantemente perfunctório em seu dever, que tipo de problema é esse? Esse é um problema que envolve sua humanidade. Apenas as pessoas sem uma consciência ou sem humanidade são consistentemente perfunctórias. Vocês acham que as pessoas que são sempre perfunctórias são confiáveis? Elas são muito pouco confiáveis. Alguém que desempenha seu dever de forma perfunctória é uma pessoa irresponsável. E alguém que é irresponsável em suas ações não é uma pessoa honesta. É uma pessoa não confiável. Não importa o dever que ela desempenhe. Uma pessoa não confiável é perfunctória, porque sua índole não está à altura de um padrão aceitável. Ela não ama a verdade e certamente não é uma pessoa honesta. Será que Deus pode confiar alguma coisa a pessoas não confiáveis? Absolutamente não. Como Deus escrutina as profundezas do coração das pessoas, Ele absolutamente não utiliza pessoas enganosas para desempenhar deveres.
Deus só abençoa as honestas, e Ele só trabalha nas que são honestas e amam a verdade. Sempre que uma pessoa enganosa desempenha um dever, esse é um arranjo feito pelo homem, e é um erro do homem. Pessoas que gostam de ser perfunctórias não têm consciência nem razão. Sua humanidade é fraca, não são confiáveis e são muito inseguras. Todas as pessoas são reveladas no desempenho dos seus deveres. Basta colocar uma pessoa em um dever, e não demorará muito até que seja revelado se é uma pessoa honesta ou uma pessoa enganosa, e se é ou não alguém que ama a verdade. Aqueles que amam a verdade conseguem desempenhar sinceramente os seus deveres e defender o trabalho da casa de Deus. Aqueles que não amam a verdade não defendem nem um pouco o trabalho da casa de Deus e são irresponsáveis no desempenho dos seus deveres. Isso se torna imediatamente claro para aqueles que são perspicazes. Ninguém que desempenha mal o seu dever é alguém que ama a verdade ou uma pessoa honesta. Todas essas pessoas serão reveladas e eliminadas. Para desempenharem bem seus deveres, as pessoas devem ter um senso de responsabilidade e um senso de fardo. Dessa forma, o trabalho certamente será feito corretamente. Só é preocupante quando alguém não tem um senso de fardo nem responsabilidade, quando ele precisa ser incentivado a fazer tudo, quando é sempre perfunctório e ele tenta culpar outros quando surgem problemas, causando atrasos em sua resolução. O trabalho ainda pode ser bem feito assim? Tal desempenho de seu dever pode render qualquer resultado? Ele não deseja fazer nenhuma das tarefas arranjadas para ele, e quando vê outros que precisam de ajuda com seu trabalho, ele os ignora. Ele só faz um pouco de trabalho quando mandado, só quando é forçado e não tem escolha. Isso não é desempenhar um dever. Isso é mão de obra contratada. Uma mão de obra contratada trabalha para um empregador. É fazer o trabalho de um dia pelo salário de um dia. O trabalho de 1 hora pelo salário de 1 hora. Ela espera ser paga. Teme fazer qualquer trabalho que seu chefe não veja. Teme não ser recompensada por algo que faz. Ela só trabalha pelas aparências, o que significa que ela não tem lealdade. As palavras de Deus comoveram meu coração. Entendi que eu sempre havia sido astuta e traiçoeira ao desempenhar meu dever. A principal causa disso era que meu caráter era simplesmente muito enganoso. Na minha opinião, as pessoas que só sabiam abaixar a cabeça e trabalhar duro, sem saber se valorizar, eram ingênuas e inocentes demais. Por outro lado, aquelas que conseguiam ficar à toa no meio de suas ocupações e que conseguiam criar esquemas e truques para enganar os outros, essas sim eram as mais inteligentes. Portanto, eu desempenhava meu dever dessa maneira. Quando os líderes me monitoravam e acompanhavam de perto, eu desempenhava meu dever com intensidade. Entretanto, assim que ninguém me monitorava, eu começava a me entregar à carne e não fazia o trabalho que deveria ter feito. Eu fazia uma coisa quando as pessoas estavam olhando e outra quando viravam as costas. Enganei todos os meus irmãos e os fiz pensar
que eu carregava um fardo considerável. Na verdade, eu estava me entregando completamente aos confortos da carne pelas costas deles e não estava fazendo muito trabalho real. Eu era totalmente escorregadia e enganosa mesmo. Pensei nas pessoas do mundo que fingem poder suportar o sofrimento e trabalham com todas as suas forças na frente do chefe, mas se tornam astutas e traiçoeiras assim que ele não está mais lá. Elas usam esquemas para enganar e não têm consciência e humanidade. Para elas, o lucro vem em primeiro lugar. Eu tratava meu dever dessa maneira. Não pensava em como desempenhar bem meu dever para satisfazer a Deus. Constantemente considerava meus próprios interesses. Eu era astuta e traiçoeira. Fazia os trabalhos apenas para parecer bem, enganando e fazendo os outros de tolo. Em trabalhos importantes, negligenciava meus deveres. Como resultado, obstruí e atrasei o trabalho da igreja. Eu não estava desempenhando meu dever. Estava agindo como uma trabalhadora contratada, uma labutadora. Antes, eu achava que ser astuta e traiçoeira pelas costas dos outros era muito inteligente. Mas agora, finalmente via que as pessoas enganosas não são inteligentes, elas são desprezíveis e tolas. Confiar em um caráter enganoso para desempenhar meu dever só me tornaria cada vez mais escorregadia. Isso apenas faria com que eu me rebelasse contra Deus, resistisse a Ele cada vez mais e perdesse a humanidade normal. Vivendo assim, eu não tinha um pingo de integridade ou dignidade. Agora, ter sido dispensada foi algo que eu mesma causei. Se ainda assim não me arrependesse, então, no fim, eu não seria capaz de desempenhar bem nenhum dever e não conseguiria obter nenhuma verdade. Só poderia ser revelada e eliminada por Deus. Mais tarde, comi e bebi as palavras de Deus para buscar uma senda de prática em relação aos meus problemas. Li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quando as pessoas desempenham seu dever, elas estão, na verdade, fazendo o que deveriam fazer. Se você o fizer diante de Deus, se desempenhar seu dever e se submeter a Deus com uma atitude de honestidade e de coração, essa atitude não será muito mais correta? Como, então, você deveria aplicar essa atitude ao seu dia a dia? Você deve fazer de adorar a Deus de coração e com honestidade a sua realidade. Sempre que você quiser ser desleixado e simplesmente agir sem se envolver, sempre que quiser agir de modo ardiloso e ser preguiçoso, e sempre que ficar distraído ou preferir ficar se divertindo, você deveria considerar: quando me comporto dessa maneira, sou indigno de confiança? É isso que significa colocar meu coração no desempenho do meu dever? Estou sendo desleal ao fazer isso? Quando faço isso, estou falhando em estar à altura da comissão que Deus confiou a mim? É assim que você deveria refletir sobre si mesmo. Se você chegar a descobrir que é sempre perfunctório em seu dever, que é desleal e que você magoou Deus, o que deveria fazer? Deveria dizer:
No mesmo instante, percebi que havia algo errado aqui, mas não tratei como problema. Simplesmente passei por cima disso, sem cuidado. Só percebi agora que realmente andei sendo perfunctório, que não fiz jus à minha responsabilidade. Eu realmente sou desprovido de consciência e razão. Você encontrou o problema e veio a se conhecer um pouco. Agora, então, você deve dar meia volta. Sua atitude em relação ao desempenho do seu dever estava errada. Você foi descuidado com ele, como se fosse um trabalho extra, e você não investiu seu coração nele. Se voltar a ser perfunctório desse jeito, você deve orar a Deus e permitir que Ele o discipline e castigue. Você precisa ter esse tipo de vontade no desempenho do seu dever. Somente então você pode arrepender-se de verdade. Você só pode dar meia volta quando sua consciência está limpa e sua atitude em relação ao desempenho de seu dever é transformada. A partir das palavras de Deus, entendi que as pessoas devem ter uma atitude honesta ao desempenhar seu dever. Somente pessoas honestas podem ser leais a Deus e são dignas de confiança. Assim como Noé, que tratou a comissão de Deus com um coração honesto e temente a Deus. Embora tenha enfrentado muitas dificuldades ao construir a arca e estivesse muito cansado, Noé nunca considerou seus próprios interesses e nunca calculou seus ganhos e perdas. Em vez disso, pensou em como completar a comissão de Deus o mais rápido possível e com todo o seu coração. Mesmo que ninguém o estivesse monitorando, ele ainda foi capaz de mostrar consideração pela intenção de Deus e manter-se firme em seu dever por 120 anos. Noé era uma pessoa com humanidade genuína. Não posso me comparar a ele, mas, a partir das palavras de Deus e da experiência de Noé, entendi uma senda de prática. A partir de então, eu tinha que desempenhar meu dever com um coração honesto e regularmente me examinar ao desempenhá-lo. Quando percebia que estava sendo perfunctória, precisava orar a Deus e me rebelar conscientemente contra mim mesma. Não importava se alguém estava monitorando ou acompanhando o meu trabalho ou não. Sempre tinha de aceitar o escrutínio de Deus e desempenhar bem meu dever. Também orei a Deus, pedindo-lhe que me castigasse e disciplinasse se eu agisse de maneira perfunctória ou trapaceasse novamente. Mais tarde, eu estava regando os recém-chegados na igreja. Às vezes, a líder da equipe estava um pouco ocupada e não podia acompanhar meu trabalho. E eu ainda tinha o desejo de ser perfunctória. Eu pensava, é cansativo regar os recém-chegados. Não é como se todos os problemas pudessem ser resolvidos com algumas palavras e pronto. Tenho de pagar um preço alto. Como a líder da equipe não está acompanhando o meu trabalho, ela não saberá se sou um pouco preguiçosa. Vou tirar um tempo para descansar. E se os problemas dos recém-convertidos demorarem alguns dias a mais para serem resolvidos, não será um grande problema. Quando pensei dessa forma, percebi imediatamente que essa atitude era incorreta. Mesmo que a líder da equipe não estivesse acompanhando o meu trabalho,
Deus escrutina tudo. Eu não podia mais ser astuta e traiçoeira, nem trapacear. Deveria tratar meu dever com um coração honesto e dedicar toda a minha força às minhas tarefas. Assim, apressei-me em apoiar e ajudar os recém-chegados que não podiam se reunir regularmente. Quando alguns recém-chegados não respondiam às minhas mensagens, eu tentava entrar em contato por vários meios, apoiando-os e ajudando-os, lenta e gradualmente. Muitos recém-chegados voltaram a frequentar as reuniões regularmente. Os resultados do meu dever foram muito melhores do que antes, e eu me senti realmente à vontade praticando dessa forma. De agora em diante, estou disposta a me examinar com frequência ao desempenhar meu dever, a usar meu coração e ter uma atitude honesta para desempenhá-lo bem. Graças a Deus!